gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar uma história pra vocês de algo que nós vivemos, que foi muito duro e muito difícil na época, mas que hoje eu tirei como uma lição de vida e graças ao Senhor ficou tudo bem. Nós aprendemos muito com essa história e com essa experiência que nossa família viveu. Esse vídeo eu gostaria que se tornasse uma fonte de informação para vocês que são pais, especificamente para as mães que possuem aí o intuito materno, a intuição que diz pra gente tantas coisas que as palavras não falam. Eu vou contar pra vocês nossa experiência de como nós quase perdemos nosso bebê, como nós quase perdemos o Luigi. Essa é uma história que mexe muito comigo, mas que hoje eu já consigo falar tranquilamente porque tudo passou, as coisas se acertaram e hoje tá tudo bem. Tudo começou quando o Luigi tinha apenas 26 dias de vida. Colocava ele pra mamar e ele rejeitava o peito. Ele não conseguia mamar, ele não conseguia fazer a sucção. Isso era no início de uma noite e durante toda aquela noite ele não conseguiu mamar. Durante a madrugada foi quando eu chamei o Amon e a gente ficou bem preocupado mesmo. É que o Luigi ele não estava conseguindo respirar. Ele tinha picos de apneia, então ele estava assim alguns segundos sem respirar. Ele já estava ficando roxinho, aí vinha o ar, ele abria a boquinha, respirava com muita dificuldade. E aí aquilo me deixou muito apavorada, muito preocupada e o Amon também. Era de madrugada, tava muito frio, muita chuva. E até então a gente não tinha saído com o Luigi de casa pra absolutamente nada. Ele só tinha 26 dias de vida, eu tava recém-operada e a gente não tinha saído com ele de casa. E a gente ficou com muito medo de tirar ele de casa naquele frio de noite, durante a madrugada. E durante toda aquela noite a gente ficou ali observando ele e ele tava piorando. Assim que amanheceu, o Amon e eu então decidimos levar ele pro hospital. Quem assistiu o vídeo do parto sabe que na época a gente tava sem o convênio, mas isso o Luiz já tava com quase um mês e o nosso convênio, enfim, já tinha acabado todo o período de carência, né? A gente levou ele pra um hospital que ficava perto da nossa casa, um hospital público, ainda no período da manhã de um sábado. E a médica olhou pra ele e falou assim, ele tá bem, ele não tem nada. E eu tentando explicar pra médica os sintomas que eu tinha observado nele, e ela falou, mãe, paranoia da sua cabeça, provavelmente você é mãe de primeira viagem, ela nem sabia a história, que eu não era mãe de primeira viagem. E você tá muito preocupada, você não tem por que tá preocupada, seu filho tá bem, olha a cara dele, ele tá saudável. E eu via que o Luigi não tava bem. E ela mandou a gente embora. No caminho, voltando pra casa, eu olhando ele ali, eu sabia que ele não tava bem. Eu tava chorando muito, o Amon tentando me acalmar, falando, a médica disse que tá tudo bem, então tá tudo bem. A gente não precisa ficar preocupado. Mas eu, na minha mente, tinha certeza que não estava bem, que algo estava errado. E aí eu passei ali o restante do sábado e o domingo inteiro com ele daquela forma. Ele não mamava, ele não passava mais de 1 minuto mamando. Eu insistia e ele não conseguia mamar. E ele começou a ter uma tosse um pouco carregada. Na segunda-feira de manhã, o Amon foi trabalhar como de costume e eu fiquei em casa com o Samuel e o Luigi. O Samuel ele tava tendo tosse e espirrando com um pouco de coriza e o Luigi permanecendo ali no mesmo forma, não mamando, não se sentindo bem, não conseguia dormir. Mais ou menos ainda na parte da manhã, eram umas 11 horas da manhã, eu tava com o Luigi no meu colo e eu até gravei um videozinho da forma que ele tava, vou pôr aqui pra vocês. Assim que eu vi ele naquela situação, ficando roxinho, puxando o ar, aqui fazia um buraco quando ele respirava. E também nas costelinhas aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui, na costela dele, nesse buraquinho aqui, faziam buracos quando ele respirava, né? Ele fazia muita força pra respirar. Eu não pensei 2 vezes, corri com ele pro hospital. Chegando lá, a gente entrou direto pra sala de exames, né? De avaliação, sem fazer ficha, sem fazer nada. E a médica falou, mãe, se você tivesse demorado mais 1 hora, o seu filho teria tido uma parada cardíaca com você nos seus braços. Ele já tá muito mal, a saturação dele tava 88. Então, pra quem não sabe, a saturação é o nível de oxigênio que tá chegando nos nossos pulmões. O ideal é 100. E a dele tava 88, então ele tava bem malzinho. Ele já tava molinho assim no meu braço e bem roxinho, bem escurinho. Eu tinha ido pro mesmo hospital que eu tinha ido a primeira vez, mas graças a Deus nós encontramos uma plantonista, uma médica plantonista pediatra muito boa, que deu muita atenção pra ele. E na hora ela internou ele. O caso dele era de UTI, depois de alguns exames a gente soube disso. Não tinha nenhuma vaga na UTI e ele precisou ficar ali na enfermaria. Fizeram como se fosse um leito de UTI pra ele na enfermaria e ali ele ficou. Eu pensei
pensei que nosso bebê ia morrer naquela hora. Mas ele foi muito forte, porque ele aguentou ainda muitas coisas. Eu não desejo pra que nenhuma mãe passe. Eu tava ali recém-operada de uma cesariana, meus pontos tinham... eu tinha tirado os pontos fazia o quê? Menos de uma semana. Eu tava sentindo ainda muita dor. E né, no lugar onde ele tava internado não tinha nenhuma cadeira direito pra eu sentar. Era uma cadeira assim de plástico. E ali eu tinha que passar os dias e as noites. Graças à minha mãe, a gente teve muita ajuda dela. Ela revezou com a gente. Ela ficou algumas noites com ele também. E o Amon também. Ele saía do trabalho, ia direto pro hospital. Ficava no hospital e de manhã ele ia pro trabalho. Inicialmente, o diagnóstico dele foi bronquiolite, mas com o decorrer dos dias, outras coisas foram aparecendo. A bronquiolite estava tão forte, que ele não conseguia ficar 1 minuto sem ter oxigênio. E o Luigi tá aqui, nosso guerreiro. Né, filho? Ele é lindo, né, gente? E muito forte. Nossa, amor. Chegou um período que o médico proibiu ele de mamar. Então eu tive que parar de amamentar o Luigi ali naqueles dias no hospital. Porque quando ele mamava, ele fazia muito esforço, ele ficava cansado e automaticamente vinha a falta de ar, a saturação caía. Ele teve que se alimentar de alguma forma. Ele ficou 24 horas só no soro. Eles não deram nada pra ele comer, pra ele se alimentar assim de leite, né? Então ele sentia muita fome, muita vontade. Ele tava alimentado porque ele tava no soro, mas ele sentia sede, ele sentia fome. E ainda aquele intuito da sucção que acalma o bebê. E eu não sabia mais o que fazer. No ápice do desespero, quando eu via ele nervoso, chupando a mão, chorando, eu comprei uma chupeta e dei na boquinha dele. E isso nos ajudou muito nessas estadias no hospital, porque ele se acalmou muito na chupeta. E aí ele começou a ser alimentado depois de 24 horas, depois que eu tive que fazer um barraco no hospital para darem leite para ele. Não aceitaram que eu desse o leite do meu peito, porque não queriam me levar até o banco de leite, porque eu precisava ser esterilizada. Então eles deram fórmula pro meu bebê. Eu sempre tive muito leite, então o Luigi ele era alimentado com fórmula, sendo que meu peito explodia de leite. Uma vez ou outra vinha uma enfermeira com uma bomba, tirava o leite e jogava fora. Aquilo me machucava tanto, porque eu queria muito alimentar o meu filho e eu sabia que aquilo era remédio pra ele. Ele a princípio foi alimentado pelo nariz, por uma sonda no nariz, só que aquilo incomodava muito ele e ele puxava. Quando ele puxava, saía sangue. E aí colocaram uma sonda na boca e para que ele não puxasse, colocaram um esparadrapo e puxaram a sonda pra cá. E aí ele ficou com os fios de oxigênio no nariz, a sonda na boca, vários acessos no braço para ele tomar medicação, e ele arrancava e saía sangue. E toda vez que tinha que furar ele de novo, ou toda vez que tinha que colocar a sonda mais uma vez porque ele arrancava, eu que tinha que estar ali segurando ele, eu tinha que passar em cima das dores que eu estava sentindo no pós-parto e cuidar da dor dele. A 2 horas vinha uma fisioterapeuta pulmonar fazer manobras nele. Então, algumas vezes elas pediam pra eu sair da sala porque eram manobras bem feias, porque parece que tá machucando ele. E ele chorava muito. O olhar dele era de socorro o tempo inteiro. No nosso 3º dia nesse hospital público, já estava sendo muito desgastante. A gente não tinha nenhum respaldo médico, né? O médico ele passava uma vez por dia e depois ficava ali nas mãos das enfermeiras. O médico não falava pra gente quando que teria uma previsão de alta. Ele não tomava nenhum remédio lá, ele só tomava remédio pra dor e pra febre, porque ele começou a ter febre no hospital. E eu via que o Luigi ele tava cada vez mais fraquinho, mais molinho. E aquilo me desestabilizava totalmente, porque eu não podia fazer nada, né? No nosso 3º dia lá, o prontuário dele era para que ele mamasse a cada 3 horas. Mamasse não, né? Mas para que viesse o leite na sonda pra ele a cada 3 horas. E já faziam quase 8 horas e não vinha leite pra ele. E na hora que tinha chego o leite pra ele, ele tava fazendo um exame de raio-x, ele não tava no quarto, então as moças da cozinha simplesmente levaram o leite de volta. E eu falei pras enfermeiras, olha, precisa mamar. E aí elas falaram, então, passou o horário dele mamar, ele não tava aqui, então ele vai ter que esperar o próximo horário. Estamos falando de um bebê de 1 mês, tá? Só pra vocês entenderem, é um bebê de 1 mês. Ela falou exatamente isso. Aquilo me deixou desnorteada, eu fiquei cega na hora.
E eu perguntei pra ela onde era a assistência social do hospital, porque eu ia lá fazer uma reclamação. E ela me explicou onde era, super fria. Eu deixei o Luigi sozinho lá, gente. A sala que nós estávamos era uma sala bem pequena, que tinha mais ou menos umas 15 crianças com suas mães, com todo tipo de doença que vocês podem imaginar. E eu só pensava, meu filho vai morrer. Ele vai morrer, se não for disso que ele tá, ele vai pegar alguma outra doença aqui e ele vai morrer. Ele não tem estrutura pra aguentar isso. E eu orava o tempo inteiro. Eu deixei o Luigi sozinho no leito dele e fui lá na assistência social. Eu lembro que minha vista ficou escura e eu só andava aquele corredor e chorando. Quando eu cheguei na assistência social, era uma salinha e tinha uma mulher sentada numa mesa com um computador e do outro lado, assim, tinha um rapaz. E aí ela falou assim, oi, tudo bem? Pode sentar e me fala o que tá acontecendo. Eu sentei e eu não conseguia falar, de tanto que eu chorava. Eu só chorava. Ali misturou a preocupação com o medo de perder o Luigi, com a revolta, com o puerpério, misturou tudo. E foi um misto de sentimento tão grande ali naquela hora que eu não consigo explicar aqui pra vocês. O rapaz levantou, foi pegar uma água com açúcar pra mim. E a moça ficou ali mais ou menos meia hora comigo, me acalmando até eu conseguir explicar o que estava acontecendo. E ela disse que tomaria as providências necessárias e tudo mais. E aí eu voltei pra ficar com o Luigi. Quando foi à noite, o Amon chegou do trabalho e foi direto pro hospital. Ele tinha ali feito muitas ligações durante aquele dia e conseguiu pagar um valor para que a carência do nosso convênio acabasse a carência e a gente conseguisse usar aí o método de internação. Gente, eu agradeci tanto a Deus naquela hora porque o nosso filho ia sair dali. E aí começou mais uma grande jornada. A gente começou a ligar para os hospitais para ver se tinha vaga na UTI infantil. E foi muito difícil, era mais ou menos umas 6 horas da tarde isso. E a gente só conseguiu a vaga às 4 horas da manhã. Foi muito complicado, mas assim, Deus, ele sabe de tudo. Ele conseguiu a vaga no melhor hospital que tem em São Paulo, com a melhor estrutura de UTI infantil que a gente poderia ter. Foi uma bênção de Deus, ele literalmente guiou tudo para que tudo acontecesse, para que aquele hospital fosse o responsável por salvar a vida do nosso filho. E aí, mais uma jornada começou com o processo de remoção. A gente teve que ir atrás de ambulância, que a ambulância ela precisava ser paramentada em formato de UTI, tinha que ter todos os aparelhos necessários para reanimação, tinha que ter, além de um médico, um pediatra. Então foi muito difícil, gente. Mas enfim, às 4 horas da manhã daquele dia, chegou a ambulância para buscar o Luigi e tirar ele daquele hospital e levar ele para um convênio, para um lugar onde ia ter uma estrutura bem melhor para receber ele. Assim que a médica pediatra viu o Luigi, ela falou, corre porque ele tá desidratado e ele precisa de hidratação urgente, a gente precisa cuidar desse bebê. E eles fizeram um processo muito rápido de colocar ele na ambulância e a ambulância saiu gritando. Eu e o Amon fomos dentro da ambulância com ele e ele com aquele balão de oxigênio. A cena mais triste que eu já vi, assim, em toda a minha vida, real, assim, sem nenhuma escala. Além de toda essa preocupação com ele, a gente ainda tinha a preocupação que nós tínhamos o Samuel com menos de 2 anos em casa, né? Que ficou na casa de várias pessoas, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sogros. Ele ficou assim, de casa em casa, meio que jogado. E a gente sofreu por isso também. Assim que a gente chegou no hospital, nós fomos recebidos por uma equipe de pediatras maravilhosos. E nesse momento a gente não pôde entrar, né? Eles falaram que precisavam fazer alguns procedimentos que seriam muito doloridos para os pais assistirem e que a gente não poderia ver naquele momento. Então, o Amon e eu ficamos mais ou menos umas 3 horas e meia. O Amon não foi trabalhar nesse dia. Do lado de fora, né, da parte dali da UTI, eles fizeram esses procedimentos que até hoje a gente fica pensando como que nosso filho deve ter sofrido. E eles nos falaram que também fizeram diversos exames nele e que agora era só esperar os resultados para saber de fato o que ele tinha e quais os procedimentos aí tomar. Ele também estava no oxigênio nessa hora, medindo a saturação o tempo inteiro. Mas o local que nós estávamos era um local muito bem equipado. A UTI infantil desse hospital, ela era bem grande e era como se fosse uma sala assim bem grandona, só que ela era dividida em leitos. Então cada paciente tinha o seu quartinho dentro dessa sala grande. Aqui é o bercinho dele. Coisinhas dele aqui a gente não pode entrar com quase nada. Tem nosso aqui, é tipo um shampoozinho pro banho dele, as coisas de higiene, mas ele não usa roupa, nem nada do tipo. Aqui são os equipamentos, que nós temos uma pia. Ô filho!
segura pra você. Tô achando que ele quer mamar de novo. Nós temos uma televisão bem aqui em cima do berço, ó. Uma TVzinha. Aí já é outro paciente, no outro quarto, outro leito que eles chamam, né? E aqui são os equipamentos, né? As medicações são penduradas. Ei, lindo! Aqui são, ó, tá vendo que aqui são os sinais vitais dele, inclusive vou colocar o... Então, essas são... Bom, vou filmar pra cá. Aqui são equipamentos. E era um quartinho muito confortável, tanto para o paciente quanto para o acompanhante. Tinha todos os equipamentos ali perfeito. Então ali a gente conseguiu ter um minuto de paz, sabe? A gente respirou e falou, o filme de terror acabou. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive. Além de tudo isso, eu tinha enfermeiras especialistas em UTI infantil que estavam ali o tempo inteiro. Então assim, teve algumas noites que eu dormia, ou aconteceu também com a Mon e com a minha mãe, né? Porque a gente revezava as noites, que eu dormia e eles entravam ali no quartinho, faziam os procedimentos com o Luigi, davam os remedinhos, davam a alimentação dele e eu nem acordava, porque elas cuidavam de tudo, gente. E realmente o quadro dele era grave. A bronquiolite dele ficou tão forte e sem tratamento que se desenvolveu por uma pneumonia. Então, além da bronquiolite, ele também estava com pneumonia. Ele estava com uma bactéria que ele tinha pego nos olhos, provavelmente, né, nesse primeiro serviço que a gente estava, nesse primeiro hospital, mas era uma bactéria séria, se não fosse tratado ele podia ficar cego. E ele também teve uma insuficiência respiratória aguda. Teve aspiração de leite, então provavelmente num dos momentos que eu estava tentando amamentar ele, ele aspirou o leite materno e o leite foi para no pulmão. A gente jamais imaginaria, a gente jamais saberia de todo esse diagnóstico dele, né? E aí nesse momento ele começou a tomar remédio, começou a tomar vários antibióticos, começou a tratar a bactéria do olho e ele começou a ser monitorado mais de perto. O médico dizia que era grave a situação dele, ele estava muito debilitado, mas que a gente tinha que ter muita fé também que ele ia melhorar. O interessante é que para entrar nessa sala de UTI, nesse quartinho, nesse leito, como eles chamavam, a gente tinha que tirar, tipo, tudo que não fosse roupa, sabe? Eu só podia entrar com o celular, mas bolsa, carteira, acessórios, tudo tinha que tirar e deixar no armário. E tínhamos que entrar com colete, com uma roupa apropriada, de touca, de luva, de máscara. E a gente tinha que ficar lá dentro dessa forma. Em determinado momento, já estávamos nesse novo hospital há 3 dias e o Luigi ele não evoluía, não tinha nenhuma melhora. Já estava sendo medicado, mas ele não conseguia ficar sem oxigênio. Tirava o oxigênio dele, a saturação começava a cair de novo. E aí o médico me chamou, né, foi numa noite isso, e ele falou, olha mãe, se o seu filho não melhorar em pelo menos 12 horas, a gente vai precisar entubar ele para fazer alguns outros procedimentos. E eu tive tanto medo naquela hora, gente. O Luigi, ele sempre foi um bebê muito bonzinho, sofrendo tanto daquele jeito, ele ficava quietinho no berço. Mesmo quando ele estava acordado, ele ficava lá quietinho, chupando a chupetinha dele para acalmar. Porque até então ele não podia mamar ainda no peito. E nisso meu leite começou a secar, né? Porque eu já tava aí há mais de 10 dias sem amamentar. E isso foi uma das coisas mais tristes que aconteceu, assim, decorrente a essa internação, né? O meu leite e a falta da oportunidade de amamentar o Luigi. Nessa mesma noite eu orei muito, eu chorei muito, eu pedi muito pra Deus não permitir que ele precisasse ser entubado, porque eu acho que eu não conseguiria ver ele com aquele cano enorme dentro da boca e apagado ali, né? Quietinho, desacordado. E aí eu pedi muito pro Senhor, fiz muita oração. E aí na parte da manhã o médico voltou pra examinar ele, pediu pra que tirasse o oxigênio. Eu fiquei tão nervosa, falei, tem que se manter. E por um milagre, a saturação dele se manteve. 95, 97, se manteve bem. E aí o médico me autorizou a dar mamar pra ele. E aí eu consegui amamentar ele e foi muito bom. E aí ele ficou mais um dia ali na UTI para observação, tomando os remédios, até que ele recebeu a alta da UTI. Você devolveu a chave? Devolvi. Tchau, Tchau, obrigada. Indo embora da UTI. Tchau, UTI. Foi um dia, acho que um dos mais felizes da minha vida, ver ele saindo
daquele quarto. E aí a gente foi pra um quarto. Oi, gente, estamos aqui já na nossa nova casa, nosso novo quarto. Ignorem a minha cara porque tô acabada, literalmente. Essa é a vista do nosso quarto, do nosso apartamento aqui do hospital. Aí aqui a gente tem uma mesa que a gente pode fazer as refeições ou até mesmo trabalhar. E aqui a gente tem um sofá que ele vira um sofá-cama de casal para o acompanhante dormir e uma poltrona. Aqui a gente tem o telefone para chamar o pessoal. Aqui a gente tem o nosso príncipe que tá no berço. Gostoso. Uma piazinha, sabonete. Não tem nada aqui. Aí aqui a gente tem a banheira dele. Aqui a gente tem um videogame, um play, aventais, máscaras, uma televisão. E aqui é o nosso guarda-roupa. Guarda-roupa e banheiro. Então, guarda-roupa é aqui. Tem coberta, travesseiro e um cofre. E aqui é o sanitário. Super equipado, com apoio para as pessoas segurarem. Chamada de emergência. Aqui o box. Secador. Gabinetinho do banheiro. Espero não usar muito tempo todas essas coisas. Espero ir embora logo. E ele só melhorava, não teve mais febre e milagrosamente o Luigi melhorou. Eu sou muito feliz por várias pessoas que a gente encontrou nesse tempo, os médicos que nos atenderam, especialmente aquela primeira médica do primeiro hospital que viu ali nele a necessidade de uma internação. E mesmo a gente não tendo tido um atendimento bom nesse primeiro hospital, aquela médica foi assim crucial, porque se ela tivesse sido como aquela outra médica do outro dia que falou, ele tá bem, a gente poderia ter perdido ele em casa, né? E o Luigi, ele venceu. O Luigi, ele venceu a UTI. Foram dias muito difíceis pra nossa família. Todo mundo jejuou, a gente se reuniu em oração por ele. Dias da UTI não são fáceis. Eu fiquei menos de um mês na UTI com o meu filho, tendo uma rede de apoio enorme. E tem mulheres que passam anos com seus filhos na UTI sozinhas, né? Elas e os filhos. Então, eu sou muito feliz por nosso filho ter sobrevivido. O nome Luigi significa vencedor. Escolher o nome do Luigi foi muito difícil, assim. Até o mês que ele nasceu, ele não tinha nome. Ele tinha várias opções de nome, mas nada concreto. E a gente teve um dia que estávamos na igreja e meu esposo falou pra mim, eu já sei qual vai ser o nome, vai ser Luigi. E era um nome que eu queria, que eu tinha dado ideia, né? E ele falou, não, eu já tenho amigos que têm filhos chamados Luigi. E aí, de repente, ele sentiu isso. E eu sempre falo que o nome dele tinha que ser esse, porque significa vencedor. E ele realmente venceu, e ele vence todos os dias várias coisas. Ele é uma criança muito iluminada. Ele e o irmão dele são literalmente a alegria da nossa vida. Eu não me arrependo nenhum minuto de ter meus filhos. O intuito desse vídeo é para que você que é mãe nunca subestime e nunca deixe de ouvir o seu intuito, o seu instinto materno. Nunca pense, isso é loucura da minha cabeça. Ou nunca acredite se alguém falar que você tá louca, que você tá viajando, ou que você vê cabelo em ovo. A gente que é mãe, e eu aprendi isso só depois da maternidade, vê além da vida dos nossos filhos. Se você sente que não tá bem, se tem algo errado, se você acha que tem algo errado, investigue, procure. É isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, cogite essa possibilidade. Você vai estar me ajudando muito, vai estar ajudando esse canal a crescer. Deixe também o seu comentário se você já viveu algo parecido, se você também já passou por algum apuro assim com seu filho. Todas nós temos problemas, todas nós temos nossos desafios. O que nos une e que nos faz únicas é a nossa forma de encarar tudo isso e o fato de sermos mães. Eu sou muito grata por você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, especialmente no Instagram, porque eu tô lá todos os dias. Um super beijo e até o próximo vídeo.